com dados diferentes. É isso. Acho que a gente pode começar a entrar em assuntos políticos por aqui também, né? A gente falou nossa abertura. Infelizmente, vamos ter que falar de anistia de novo, porque parece que tem gente querendo preparar o terreno para isso, né, Rodrigo? Olha, tem uma grande operação em andamento no Brasil. A gente vai falar sobre isso. Como dizia o Barão de Itararé, há coisas mais estranhas no ar do que os aviões de carreira, já que ele fazia aeronaves. Tá estranho Brasília, com pronunciamentos. O cara acabou de assumir a presidência da Câmara, o Hugo Mota, já larga assim uns 3 tons de golpismo brabo. Dizendo que não foi golpe, né? Eu vou começar por aí. Posso trazer aqui? Por favor. Vamos lá. Então, o Hugo Mota, hoje, em mais uma entrevista, veio com essa. Olha, outro dia ele falou o episódio de 8 de janeiro. Hoje ele deu um passo adiante. Né? Quando ele falou em episódio, a gente já não gostou muito, né? Chamou de episódio a tentativa de golpe. E hoje, numa entrevista a uma rádio, ele disse, não foi golpe. Nós temos a frase completa, está aqui no nosso site, quem quiser. Mais um golpista, né, manchetou isso, serienoticias.com.br. Mas olha a frase inteira, dita pelo Hugo Mota, do Partido Republicanos da Paraíba, presidente da Câmara dos Deputados. O que aconteceu não pode se repetir. Foi uma agressão às instituições, algo inimaginável. Então, por enquanto, ele está preparando o terreno. Acho que ninguém esperava que aquilo pudesse ocorrer. Eu esperava, porque fizeram nos Estados Unidos, a extrema-direita insuflou, tinha acampamento no Brasil inteiro, como é que não esperava? Estava preparado, né? Acho que ninguém esperava que aquilo pudesse ocorrer. Agora, querer chamar de golpe é exagero. Olha, aí começa a cambalhota de argumentação. Um golpe precisa de um líder, de alguém que o estimule, além do apoio de outras instituições, como as Forças Armadas. E isso não aconteceu. Uai! Tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí, Hugo Mota. Calminha, vai ler lá o relatório da Polícia Federal. Não leu. Não leu. Né? Tinha chefe de uma das forças, da Marinha. Primeiro que tinha o chefe da Marinha assumindo o compromisso de dar o golpe. Segundo, falta um líder. Gente, tinha um líder. Chama-se Jair Bolsonaro. Tinha vários sublíderes. Subs, o general Heleno, o general Braga Neto. Calma lá, que a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a gente espera, se seguir a linha do que está no relatório da Polícia Federal, vai contradizer a frase do espertalhão Hugo Mota, que disse, não, golpe precisa de um líder. Tem vários. Isso daí foi o auge, eu acho, Rodrigo. Foi o auge, hoje, da Operação Cambalhota. Vamos voltar na frase dele, para eu pegar aquela outra fala, que ele fala, além do apoio de outras instituições, como as Forças Armadas. Gente, Almirante Garnier. Almirante Garnier. Aliás, tem 2 generais presos, um deles de 4 estrelas. Hugo Mota, você mora onde? Que planeta? Né? Se quiser dizer, não, teve golpe, mas a gente acha que tem que anistiar, seria mais honesto. Agora, dizer que não houve golpe, aí está torcendo a realidade. É muito estranho. Então, a frase que a gente deixa aqui é, o que quer Hugo Mota com esse tipo de frase? O que pretende? O que quer? A quem serve Hugo Mota com esse tipo de afirmação? O rapaz aí, TikToker, na Câmara dos Deputados, está mais preocupado em fazer vídeo, né? Gravando vídeo, está usando a Câmara dos Deputados como se fosse estúdio de TikTok, e ainda errou, hein? Parou no meio, preciso gravar de novo, né? É o Hugo Mota, que aí tem uma assessoria aí, vários marqueteiros para bolar essas coisas para ele. Qual é a agenda, hein? Qual é a agenda que ele está querendo impor? Ele é do grupo do Arthur Lira, então a agenda que eles pretendem, em tese, é uma agenda liberal de privatização, se puder, reduzindo o tensionamento Bolsonaro versus Lula. Esse seria o mundo perfeito para o Centrão. Deixa essa coisa de Lula, PT de um lado e Bolsonaro, PL do outro. Vamos tocar a agenda que interessa ao país, que é a agenda deles, dos negócios, de privatizar tudo, de fazer bons negócios. Essa é a agenda que eles gostariam de colocar. Só que não está sendo possível. Lembra a turma da terceira via? Ficaram apostando em terceira via em 2018, 2022, quebraram a cara. Não teve terceira via e eu acho que continua não tendo no Brasil. Mas essa turma gostaria de impor esta agenda. Agora, o que fica claro é que, bom, ao falar em que não teve golpe, ele está querendo beneficiar a turma da extrema-direita, né? Dar um sinalzinho para a turma da extrema-direita. Ao fazer isso, talvez um grande acordão
incluindo outros pontos. E aí eu chamo a atenção de vocês. Há uma proposta que foi apresentada ontem de emenda constitucional, trazendo de volta a ideia de um semipresidencialismo no Brasil. Proposta de emenda constitucional. O deputado autor da proposta vai estar daqui a pouquinho ao vivo aqui com a gente. Ele é do partido Podemos, do Paraná, o Rauli, né, Gabi? Luiz Carlos Rauli. É isso mesmo. Né? Vai estar ao vivo aqui com a gente para falar sobre essa proposta. O que tem uma coisa a ver com a outra? Olha, dá a impressão, Chico, de que tem um acordão rolando ali. Aliviar para o Bolsonaro, ou você aprova a anistia, ou até você acaba com essa coisa da inelegibilidade dele, muda a lei da ficha limpa. Um grande acordão para vamos virar essa página dessa disputa de 2018 e 2022, PT, Lula de um lado, bolsonarismo do outro, vamos para frente. Esse é o discurso deles. Né? Para isso você tem que fazer algum gesto em direção ao Bolsonaro, que seria anistiar, diminuir as penas, talvez até deixar de ser inelegível. E, ao mesmo tempo, você aprova, na ideia deles, uma proposta de semipresidencialismo. No passado, eles falavam parlamentarismo, com todas as letras. Mas agora estão preferindo chamar de semipresidencialismo. Isso não é uma ideia que surgiu assim da cartola deste deputado, que daqui a pouco nós vamos ouvi-lo aqui. É importante entender o autor da proposta. Mas não é uma proposta que surgiu só da cartola deste deputado. Quem que fala muito de semipresidencialismo? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes em seminários internacionais, aqueles promovidos por lobistas, alguns por empresários e tal. Toda hora está o Gilmar Mendes dizendo que o ideal para o Brasil seria um semipresidencialismo. O que é o semipresidencialismo? É como tem em Portugal e na Itália. Né? Manda o parlamento com o primeiro-ministro. O presidente fica um pouco como uma figura decorativa. Não chega a ser a rainha da Inglaterra, mas é quase. Em Portugal, o presidente tem algumas atribuições, mas quem governa mesmo é o primeiro-ministro. Na Itália, a mesma coisa. Né? Na Alemanha também. Então, é um parlamentarismo que o Gilmar prefere chamar de semipresidencialismo, porque sabem que parlamentarismo não cai bem junto ao povo. Então, chama de semipresidencialismo. Olha essa manchete aqui, ó, da Carta Capital, do dia 23 de janeiro, agora há pouco, comecinho do ano. Semipresidencialismo estará em discussão neste ano, diz Gilmar. Ele mandou avisar. Durante um seminário, o presidente da República dividiria o poder com o primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional. É uma maneira de esvaziar as ruas, esvaziar os confrontos entre direita e esquerda e colocar o poder na mão de um Congresso. E quem que manda no Congresso hoje? Quem é que compra? Quem é que tem os mandatos, em boa parte? Poder econômico, setor financeiro, centrão. Né? Então, você modera, você elimina o conflito Lula-Bolsonaro na marra, baixando o decreto de que quem vai mandar é o Congresso. Bom, vamos ver um trechinho dessa matéria aqui que o Gilmar Mendes explica na Carta Capital, né, o que seria o semipresidencialismo. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, afirmou nesta quinta, isso foi no final de janeiro, mas eu pensei aqui porque está no contexto atual ainda, que a adoção do sistema semipresidencialista, abre aspas, está na agenda de 2025. E a gente não sabia, né? Não. Está na agenda dessa turma, de uma certa elite, que se encontra em convescotes aí, empresário, político, juiz, ministro da Suprema Corte, tramando assim, olha, como é que a gente pode fazer para o poder ficar mais controlável, hein? E aí, aqui, ó, estará na agenda, estão colocando na agenda. Há reformas institucionais que também precisam ser discutidas. Aí o Gilmar Mendes, o Michel é o Temer, tá? O Michel, eu e outros discutimos um pouco lá atrás e chegamos a formular um projeto. É um tema que certamente já está na agenda de 25 e sobre o qual nós teremos que nos debruçar, afirmou durante um fórum empresarial na Suíça. Na Suíça. É bom discutir semipresidencialismo na Suíça, né? É uma beleza. Aliás, pertinho de onde está o dinheiro de muita gente que vai se beneficiar com esse semipresidencialismo. Muitas vezes as pessoas falam, vocês ficam debatendo, vocês pensam que estão aonde? Na Suíça, né? Eles estão na Suíça. Eles estão na Suíça. Mentalmente na Suíça. Eles estão mentalmente na Suíça. Mas vamos daqui a pouco ouvir o deputado Rauli para ele explicar de onde veio essa ideia de semipresidencialismo, que na prática é um parlamentarismo. Olha, gente, ideia de implantar parlamentarismo já houve, né? Ideia não, já houve tentativa formal e chegou-se a implantar nos anos 60, um pouquinho antes do golpe de 64. Você lembra disso? Em 61, vamos contar essa história aqui. O Jânio, presidente eleito, renuncia.
Quem era o vice? O Jango, trabalhista, getulista. E o Jânio renuncia. Onde é que estava o Jango no dia da renúncia? Na China comunista, visitando a China comunista. Aí os militares que já detestavam o Jango, porque ele era herdeiro do trabalhismo, do Getúlio, falam: Jango não toma posse como presidente, está vetado, não toma posse. E ele era o presidente constitucional. Ficou naquela, toma posse ou não toma posse. O Brizola comandou uma resistência lá no Rio Grande do Sul, chamada Rede da Legalidade, armou o povo na rua e falou: toma posse porque é o que diz a Constituição, vai tomar na marra. E aí ficou aquele conflito. Apareceu um desses que fazem essa tentativa de conciliação eterna, Tancredo Neves, e apresenta a seguinte proposta: calma lá, deixa o Jango tomar posse, sob parlamentarismo, tira o poder do Jango. E aí os militares se acalmaram. Ah, é? Então pode. O Jango toma posse desde que tenha parlamentarismo. E quem que aí foi o primeiro-ministro? O Tancredo, durante alguns meses. Então o Jango tomou posse sem poderes e o parlamentarismo se implantou em 61. Nós temos aqui a sequência desses textos que explicam um pouco, né, o protesto de Brizola, gerou essa comoção. Enquanto durou o impasse, Goulart não poderia retornar ao país. Quando finalmente pôde regressar, aterrissou no Rio Grande do Sul, onde Brizola o aguardava, né? E aí tiveram essa solução de parlamentarismo, que durou quase 2 anos. Porque em 63 fizeram um plebiscito e aí o povo falou: não queremos mais parlamentarismo. Durou 2 anos. Foi um golpismo, foi uma saída para o golpismo. Em 63, o Brasil votou pela volta do presidencialismo e daí deu plenos poderes para o Goulart, para o Jango. Então, o parlamentarismo já foi uma tentativa de golpear o Jango durante 2 anos. Ele volta em 63, começa a governar e cai em 64, aí derrubado pela força das armas. Então, teve essa tentativa e essa implantação em 61, 62. Depois, gente, em 93, após a Constituição atual, havia previsão de um plebiscito para decidir se o Brasil teria ou não um parlamentarismo. Os tucanos, o PSDB, investiam muito nisso. Aí, em 1993, eu votei nesse plebiscito. Você podia escolher, você quer monarquia, você quer república, você quer monarquia parlamentarista, república parlamentarista. Bom, o parlamentarismo perdeu de lavada. Vamos para a próxima aqui, a manchete são os arquivos que lembram esse plebiscito de 90... Ah, não, esse aqui ainda é da época do Jango, ó. Chegou a hora de dizer não, era a campanha do Jango para derrubar o parlamentarismo. Esse aqui já é 93, nesse aqui eu já votei, né? Votei pela República Presidencialista, o meu voto foi esse. Também, né? Cravei lá. República Presidencialista, mas tinha opção até de monarquia naquele plebiscito. E você podia escolher a monarquia parlamentarista, eu escolhi a República Presidencialista, 93. Perdeu o parlamentarismo, por isso que não pode colocar de volta. Por isso que, em vez de falar parlamentarismo, estão chamando de semipresidencialismo. Quem é que estava por trás muito desta campanha parlamentarista? Tem até um panfleto aqui que eu trouxe, que é a próxima imagem. Vem aí o parlamentarismo. Olha quem é que pediu o parlamentarismo. Um partido que está se acabando agora. Que vai acabar, que são os tucanos. Eles eram os reis do parlamentarismo. Tem até uma defesa, eu acho que você pode, na teoria, defender o parlamentarismo, do ponto de vista teórico, cientistas políticos e tal. Mas por que ele só vem no Brasil ali a galope no golpe? Sempre, né? Nunca vem assim no meio do nada, num cenário de paz, ninguém está discutindo, não. Ele vem sempre quando a direita não tem candidato, sabe? É muito estranho. Fernando Henrique, quando foi presidente com poder, aí o PSDB não quis saber de parlamentarismo. Não discutiu mais. Não discutiu mais. Mas quando estavam fora do poder, aí queriam parlamentarismo. Impressionante, né? Então, essa história de parlamentarismo, de tirar poder do presidente, ó, no Brasil, vem de longe, como diria o próprio Brizola. O Gilmar Mendes, de certa forma, é herdeiro disso daqui, né? Porque ele foi nomeado para o Supremo pelo Fernando Henrique. Ele foi advogado-geral da União na época do Fernando Henrique. Então, o Gilmar Mendes é herdeiro dessa tradição tucana de defesa do parlamentarismo. Mas daqui a pouco a gente vai ouvir o autor da proposta atual, o deputado Rauli, para ele explicar melhor. Só queria trazer esse contexto e mostrar que parlamentarismo, tirar poder do presidente, é uma história que vem de longe aqui no Brasil. Se a direita tivesse um candidato forte, tivesse tudo arrumadinho, não estavam falando de semipresidencialismo. É que eles estão com medo ainda do que possa acontecer, de perder o controle. E perder o controle pode ser o Lula ganhar mais um mandato, e aí talvez sem tantas amarras como ele tem atualmente, ou quem sabe um outsider, alguém que não seja controlado pela elite,
como é que é? O Marçal da vida, um cara desses? Achei que você ia dizer Gustavo Lima. Também pode ser. Mas assim, alguém que não tenha tantos compromissos, que seja mais amalucado, e aí foge do controle da elite tradicional brasileira, que prefere um jogo controlado, né? Ou eles fazem o jogo controlado com a extrema-direita, que é o Bolsonaro, como já fizeram em 18 com o Paulo Guedes, ou então ficam tramando essa volta de semipresidencialismo. Nós vamos debater mais daqui a pouco, Gabi. É isso, Rodrigo. Daqui a pouco a gente vai ter aqui o deputado autor da proposta junto com a gente, o Raul, para conversar a respeito disso. Antes, queria falar um pouco dessa história do presidente Lula ter falado hoje que o governo vai lançar programas de ampliação de crédito para a população. Ele disse que vai ser a partir da semana que vem, né? E não deu detalhes, mas levantou essa história. Ele disse que mais informações vão sair em breve, vão ser divulgadas em breve. Agora, ele falou sobre isso durante uma cerimônia na Bahia. Ele estava entregando obras, né, do novo programa de aceleração do crescimento. E aí a gente tem uma fala do presidente Lula que a gente vai discutir agora. Vamos dar uma olhadinha. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria de muitos. Agora, pouco dinheiro na mão de todos significa melhorar a vida de todo o povo brasileiro. E é por isso que nós vamos fazer muitas políticas de crédito desse país. Porque a hora que o dinheiro começa a circular na mão das pessoas, ninguém aqui vai comprar dólar, ninguém vai depositar no exterior. Vocês vão comprar comida, vão comprar roupa, vão comprar material escolar, e vocês vão melhorar a vida da cidade de vocês. Aí também acho que dá para perceber uma tentativa do presidente Lula de pautar a discussão de novo, né? Parece. Já está até usando, a gente estava falando aqui enquanto assistiu o vídeo, está com um bonezinho, está com um boné branco, inclusive, mas né? Do Brasil e dos brasileiros, e fazendo a frase que ele repete há muitos anos, desde as primeiras campanhas, né? Que quando o pobre recebe dinheiro, mesmo que seja pouco, como é muita gente, isso faz girar a economia. É o povo que não põe o dinheiro em conta no exterior, Sim. Vai consumir aqui, vai comprar comida. É dinheiro que movimenta, que corre. É dinheiro que circula no mercado interno. Agora, o Lula não explicou bem, ou a gente não tem os detalhes ainda, desse programa que seria de crédito para facilitar a compra de comida, inclusive, né? Nós estamos nesse ponto, né? É realmente um problema, nós estamos com essa questão e todo dia o presidente está se vendo na obrigação. Ninguém perguntou, ele falou, né? Nesse caso aqui, era um evento público. Ele né? puxou a discussão. Ele puxou a discussão, então é algo que vai ter que ser enfrentado cada vez mais pelo governo do Lula. O pessoal aqui no nosso chat está percebendo que Lula voltou às ruas, né? Voltou a... Até usaram o termo aqui, campanha, né? Na verdade, ele está voltando a falar diretamente com a população, não só tendo uma estratégia nova ali de comunicação, de redes e tal, mas também está recuperado, né? Depois de cirurgia na cabeça, está voltando para o palanque. Parece com um pouco mais de vigor até, né? Com mais vigor, com certeza. Acho que em comparação ao final do ano passado, a gente tem essa mudança, né, Chico? E a situação pede também o Lula mais vigoroso, né? Aquela queda de popularidade pede esse Lula nessa melhor situação para ele, que é olho no olho das pessoas, da massa, ele no que a gente costuma chamar de Brasil real, interior da Bahia, na rua, na vida do povo, perto da feira, perto do universo real das pessoas. Esse é o Lula que rende. É o Lula que rende mídia, é o Lula que multiplica. Então ele está fazendo o que já deu muito certo com ele. Eu concordo e acho que realmente, Chico, pede essa demonstração de vigor, né, que ele está demonstrando. E acho que é uma estratégia política muito clara, né, do Lula. Ele realmente, normalmente reage assim em momentos como esse, né, demonstrando que está ali, demonstrando que está pensando, está falando sobre lançar, quer dizer, talvez, eu nem sei, porque às vezes muita gente que trabalha ali com o presidente Lula, né, fala isso. Ele sempre acaba falando um pouco mais do que pode falar. Talvez nem pudesse ter ali dito dado já esse... que vai ter um programa de crédito, mas ele já coloca, entendeu? Ou está inaugurando uma obra e já fala de outra coisa. Fala de outra coisa. E o ritmo agora tem que ser esse. E o pessoal aqui no nosso chat reparando que o boné branco que o Lula estava usando tinha a bandeira da Bahia.
Muito bom. A Bahia é dos brasileiros, nesse caso dos baianos, porque o Lula estava falando diretamente ao povo da Bahia, lançando essa obra ali no PAC, na Bahia, né? Eu não tinha reparado, pelo menos aqui na imagem mais aberta no meu monitor, eu não tinha conseguido ver que era a bandeirinha da Bahia. Aí fez ontem uma entrega no Rio de Janeiro, né, de um hospital, obras no hospital. Corre para a Bahia, um estado onde o Lula é muito popular, onde o PT está há vários... Agora já é o 5º mandato. Há vários governos, há vários mandatos. Então, tem que movimentar essa máquina todo dia, né? Agora, ainda acho que falta uma coisa, mais vigor de rede social, que não vai ser obtido, por exemplo, em campanhas publicitárias convencionais. E eu digo isso porque tem agora o Sidônio se reuniu com as 4 agências que têm as contas do governo. Aquilo me dá uma preguiça. A preguiça. Você tá ali, Propeg, não sei o quê, aí vai um brief de uma... vamos brifar a situação do país. Aí vai lá falar para aquelas agências de publicidades assim, um pouco envelhecidas. E essas agências, às vezes, têm a conta do governo federal, do governo do estado em São Paulo, que é da oposição ao Lula, eles dominam tudo. Exatamente. Aí, qual será a passionalidade de um anúncio desse? Beira o zero, né? Aquele anúncio frio que passa no intervalo do Jornal Nacional, ninguém vê, mesmo no intervalo do Jornal Nacional, porque é banalizado na linguagem total da TV. Aí entra aquele governo para todos, ou assinatura ali, governo popular, seja o que for, dinheiro torrado. Dinheiro torrado. Um moleque bom de internet lá no Campo Limpo, aqui em São Paulo, num coletivo, faz muito mais. Precisava ter uma... É isso que o PT tem esquecido. O PT tem esquecido esse moleque de periferia que num coletivo faz muito mais barulho. Eu estava lembrando daquela publicidade que entrava, que era do Bamerindos, na época do falecido Banco Bamerindos, que contava histórias de brasileiros pelo Brasil. Aí tinha um caráter assim mais... humano, né? Personagens pessoais. Você sensibiliza, né, as pessoas. Exatamente. E o Lula consegue quebrar isso quando fala com o povo também. Você viu? Teve uma hora que entrou uma imagem das mulheres, principalmente ali na plateia e tal. Emocionadas. A hora que ele falou a frase de pouco dinheiro na mão de muitos rende muito melhor do que muito dinheiro na mão de poucos. Isso. Né? Assim, é algo que tem que ser repetido sempre, parece óbvio. Mas o povo gosta e precisa ouvir isso. Agora, tem gente que não gosta, né? Quando o Lula vai falar, volta para a base, né? Tem gente que não gostou muito, né, Gabi? Eu ia comentar justamente a respeito disso, porque enquanto a gente está vendo, né, essa retomada, vamos dizer assim, de um Lula bastante altivo, desde a saída do hospital, na verdade, né? Já deu uma entrevista, assim, querendo demonstrar esse vigor assim que saiu. Mas agora está muito mais. Aí muita gente comentando estratégia do Sidônio, né? Tem que ir mesmo para a rua e tal. Tá fazendo, como é que a gente chamou ontem aqui, as viagens do presidente Lula? A turnê do Lula. A turnê Lula. Agora, o Hugo Motta, a gente falou sobre a declaração dele a respeito da anistia. O novo presidente da Câmara também criticou o presidente Lula no jornal o Globo hoje. Ele deu uma entrevista dizendo que Lula está cometendo o mesmo erro do Jair Bolsonaro de falar só para sua própria bolha. Eu vou ler aqui o trecho destacado que a gente separou aqui. Não podemos, abre aspas, tá? Não podemos, em um país complexo como o Brasil, ficar refém de posicionamentos ideológicos. Quem mais precisa quer resultado. O governo precisa entender isso. Não adianta Lula fazer o que Bolsonaro fez e ficar o tempo todo falando para uma bolha que o faz errar. Não tem governo que traga crescimento sem discutir responsabilidade com as contas públicas, fecha aspas. Me desculpa, aí é o Hugo Motta falando para o cercadinho dele, que é o cercadinho do mercado. Falando para o jantar do Esfera. Do Esfera. Do Esfera do João Camargo aqui em São Paulo, com bons vinhos, champanhe, canapés e etc. É muito engraçado ele dizer, não adianta o Lula ficar falando para a bolha. Que incomoda, a hora que o Lula vai para a base, vai lá na Bahia e fala uma frase como ele falou hoje, ele está realmente falando para o povo dele, mas tem que falar, porque é um momento em que o governo não sofreu um ataque deliberado por parte do mercado que poderia chegar a tentar derrubar o governo. Então o Lula está falando, eu vou me segurar com os 30%, 35% que estão comigo. Está falando sim para esse. Mas o Hugo Motta quer o quê? Que o Lula fique fazendo almoço, jantar só com a turma do Centrão? Ele também conversa com o Centrão. Mas se ele perder esses 30%, 35%, já era. E é isso que eu aqui na abertura falei, que o projeto da turma do Centrão é
a ideia liberal de privatização e, se possível, esvaziando os opostos, que ele chama, a polarização. É a frase dele, a de agora, né? Não adianta ficar refém do projeto ideológico como o Bolsonaro. Claro, o Hugo Mota quer o Lula falando só com o Centrão, falando com o mercado financeiro, sem ir para o povo. Porque daí ele chega fraquinho, né, em 2026. Se for reeleito, vai ser reeleito, tem que fazer mais acordo ainda. É isso que quer a turma do Centrão, Gabriel.